E aí galera, beleza? Quem fala com vocês é Guto Thomas trazendo mais um vídeo de Unity 3D. E como eu anunciei na página do meu canal no Facebook, eu vou estar começando uma nova série. E nessa série a gente vai criar um sistema de Candy Crush. Candy Crush, para quem não sabe, é aquele sistema onde vocês precisam combinar cores, ou no caso balas, na horizontal ou na vertical, e no mínimo 3 itens, para ter um match, para destruir aquela coluna ou aquela linha, e para instanciar novos itens do topo do grid. Então a gente vai ter um grid bidimensional preenchido com itens. No caso eu tenho esses itens aqui que são as balinhas do Candy Crush mesmo. Eu não vou estar distribuindo isso para vocês, porque eu acho que eu não posso fazer isso. Eu não posso nem estar copiando elas na verdade, mas como eu vou dizer que é para propósitos educacionais, eu espero que ninguém me processe. Eu vou só mostrar para vocês como ficou o projeto que eu programei e vocês vão estar aprendendo a criar uma versão idêntica a essa aqui. E é claro que eu preciso abrir a cena primeiro, né? Tá aqui. Vocês podem ver que vocês têm um grid de x por y nesse tamanho, é totalmente ajustável e vocês podem editar isso no inspetor. E vocês podem ver que não tem nenhum match inicialmente. Para ter um match, vocês precisam combinar 3 balas na horizontal ou na vertical, e elas precisam estar uma do lado da outra. Por exemplo, essa balinha, se eu colocar ela para a esquerda, se eu colocar ela para a direita, ela vai combinar com essas duas, elas vão ser destruídas e vão instanciar mais 3 aqui em cima. Então eu vou clicar nessa aqui, depois clicar nessa aqui, e eu vou acabar trocando as posições delas. Vocês podem ver que eu instancio e cada possível match que acontece depois desse primeiro match, ele é tratado automaticamente pelo nosso sistema. Então esse é o sistema básico que a gente vai estar criando. As aplicações dele são várias, vocês podem usar para minigames nos jogos de vocês não precisam necessariamente criar um Candy Crush. Vocês podem fazer minigames e usar variações desse grid, por exemplo, instanciando itens diferentes aqui em cima e fazendo com que vocês precisem derrubar eles até a primeira linha, por exemplo. São só exemplos. Mas o sistema base a gente vai aprender a programar nessa série de vídeos, começando no de hoje. E eu já criei um projeto aqui, eu vou só trocar de projeto. É um projeto vazio, sem nada nele. E como vocês podem ver, eu setei a opção 2D. Nesse projeto a gente vai usar a Unity no modo 2D. E nesse vídeo especificamente nós só vamos setar os prefabs e importar um ou outro asset que a gente vai precisar para esse projeto, que é coisa bem pouca mesmo, que são só aqueles sprites das balas. Então, para começar, dentro da pasta Assets, eu vou criar uma pasta chamada Sprites, e aqui eu vou importar um novo asset. Botão direito para importar um novo asset dentro dessa pasta já. O asset está no meu desktop e é esse aqui. Vocês podem ver que eu já tenho aqui a minha imagem. Eu não vou dividir isso agora, eu vou só criar as pastas que eu ainda preciso criar, porque vocês podem ver que eu tenho 4 sprites dentro de uma imagem só, eu preciso dividir isso aqui para criar 4 sprites individuais. Então na pasta Assets eu vou criar um novo folder chamado Resources. E para quem viu os vídeos anteriores da minha série do projeto RTS, que ainda não está pronto falar nisso, eu vou postar mais vídeos daquela série, essa pasta Resources ela é usada quando você quer instanciar alguma coisa em tempo real. Então é possível a gente pegar coisas que estão dentro desta pasta Resources em tempo real e instanciá-las no nosso jogo. Por exemplo, se eu tivesse um prefab dentro dessa pasta, eu conseguiria pegar ele por script, só sabendo o nome do prefab, e instanciar ele no jogo, sem precisar atribuir ele a nenhuma variável GameObject no inspetor, por exemplo, o que acaba consumindo trabalho manual. E também quando o projeto de vocês buga e vocês precisam construir ele todo, vocês de novo precisam setar esses prefabs, então acaba poupando tempo. Dentro dessa pasta prefabs eu vou criar uma pasta chamada sprites também, que aqui eu vou colocar ou posso até chamar de prefabs. Aqui eu vou colocar os prefabs.
Voltando para minha pasta Sprites, eu vou selecionar esse meu conjunto de sprites aqui. Na verdade é esse aqui. Vocês podem ver que o tipo de textura já está setado para 2D. E o Sprite Mode está em Single, quer dizer que a Unity está interpretando essa imagem aqui como um sprite só, mas na verdade eu tenho 4 aqui, então eu vou selecionar essa opção e vou mudar para múltiplos. A partir de agora eu posso então clicar em Sprite Editor, eu vou abrir o editor de sprites, e eu vou cortar essa imagem em quatro partes para eu poder setar cada sprite. E para isso eu vou clicar em Slice, eu vou deixar o tipo automático, ele vai automaticamente detectar as bordas dos sprites e vai cortar eles automaticamente. Vocês podem ver que as bordas já estão criadas aqui. Eu vou só dar um zoom porque está difícil de ver. Clicando em cada uma desses sprites, vocês podem ver que eles têm uma dimensão e eles todos têm uma dimensão variada, mas o que eu quero que aconteça é que para o grid ficar padronizado e ficar com dimensões bem definidas, eu preciso que esses sprites eles tenham tamanhos iguais e que sejam quadrados de preferência. Então eu vou pegar o que tem a dimensão maior, que parece que é 72, e eu vou setar eles para um tamanho quadrado de, sei lá, 75 por 75, só para eu ter uns pixels de offset. E eu vou deixar o sprite bem no meio. Aqui eu vou fazer a mesma coisa, 75 por 75, deixar o sprite bem no meio. E eu só preciso fazer isso com esse último aqui. Agora que eu cortei eles no mesmo tamanho e deixei eles com tamanhos padronizados, eu posso aplicar essas alterações, fechar o meu editor de sprites. E ao expandir aqui, vocês podem ver que eu tenho 4 sprites com dimensões bem parecidas. E uma outra coisa que eu quero mostrar para vocês é que eu trouxe eles todos jogados num arquivo do Photoshop sem cuidar muito das dimensões. Mas se vocês já definissem um grid no Photoshop e colocassem eles com espaçamentos pré-definidos, com pixels pré-definidos, vocês poderiam usar a opção de slice do tipo grid e vocês setariam o tamanho do grid e ele já cortaria para vocês do tamanho certo. Mas como eu não tive esse cuidado anterior, eu precisei fazer tudo na mão. Bom, então agora que a gente cortou os nossos sprites, eu vou instanciar eles na minha cena, e para instanciar é a mesma coisa que a gente faz com o Prefab, é só arrastar ele para cá, nessa nova Unity 2D, entre aspas, nessa opção de criar jogos em 2D. Meu sprite está instanciado e eu só preciso adicionar os componentes que a gente vai precisar para essa nossa série de vídeos. Como vocês viram lá, as nossas balas elas vão caindo a cada novo match que acontece, as balas de cima vão caindo. E essa queda ela é feita com Rigid Body, é feita com física 2D. Então isso acaba poupando um pouco de tempo, porque eu não preciso escrever rotinas para deslocar os itens. Então eu vou adicionar esses componentes de física para possibilitar aquilo acontecer. Então é física do tipo 2D, não confundam. Eu vou adicionar um Rigid Body 2D e eu vou adicionar também um Box Collider 2D. E vocês podem ver que as dimensões do meu Box Collider elas já estão do mesmo tamanho do meu sprite, que a gente definiu com 75 pixels, então o tamanho aqui está 0.75. Ok, então se eu apertar play, vocês podem ver que eu já vou estar com o sistema de queda funcionando. E eu vou criar um prefab a partir desse meu item aqui. E eu vou arrastar ele para a pasta prefabs. Tá aqui o meu prefab. E eu vou só trocar o sprite, porque toda a base é igual, o Rigid Body é igual, o Box Collider é igual, eu só mudo o sprite de um para outro. Então eu vou selecionar o sprite 1, clicando nessa bolinha aqui. E eu vou mudar o nome também, para não causar confusão na hora de instanciar. E eu vou arrastar ele para cá, criando um novo sprite. Agora eu vou fazer a mesma coisa, vou mudar o nome para Sprites 2 e vou selecionar o Sprites 2. Vou arrastar ele para cá para criar um novo sprite. Vou fazer isso mais uma vez. E vou arrastar para cá.
O meu setup dos prefabs já está pronto. Eu só vou agora mostrar um pouco do que a gente vai mudar na física. Então eu vou criar um novo objeto vazio e vou adicionar a ele um box collider para poder servir de chão. Vou editar aqui as dimensões desse box collider. Ok, agora eu vou só importar alguns sprites aqui. E vocês vão perceber uma coisa que não deveria estar acontecendo, mas é padrão acontecer isso no começo. Vocês podem ver que os sprites eles caem e se comportam como objetos normais na física. Eles caem, eles não têm uma fixação aqui e eles acabam caindo e rolando para a esquerda. Só que eu posso fazer com que a rotação fique desabilitada. É só eu habilitar essa opção Fixed Angle. Vai fazer com que o ângulo seja fixo e não permita a rotação dos meus sprites. Então eu vou habilitar eles em todos os prefabs de uma vez, eu vou selecionar eles todos. E na opção do Rigid Body 2D Fixed Angle eu vou habilitar ela. Isso já deve ter se propagado para todos os outros prefabs. Vocês podem ver que eles todos estão com essa opção habilitada. Agora quando eu der play, vocês podem ver que eles só empilham um em cima do outro. E esse problema de rotacionar e cair não acontece. A próxima coisa que eu vou fazer é... Eu não sei se vocês perceberam, mas a física no meu projeto anterior ela parecia estar mais rápida, e estava mesmo. Aqui vocês veem que os objetos caem mais devagar e isso tira um pouco do dinamismo do sistema. Então para isso eu vou editar a velocidade da gravidade. Eu vou vir aqui em Edit, Project Settings e Physics 2D. E aqui eu vou mudar para 27, está praticamente triplicada. Isso cria também um efeito de bounciness, que é quando um item cai sobre o outro e começa a chacoalhar. Que, na minha opinião, dá um efeito bem interessante e deixa o jogo mais dinâmico também. Nesse caso estava muito para baixo. E isso aqui está muito para a esquerda também. Então esse é o efeito que a gente quer. Claro que eu não vou ter uma bala posicionada em locais desse estilo, eles vão estar todos alinhados na vertical, mas caso aconteça de uma acabar rotacionando um pouco, isso não vai influenciar muito. Então para esse vídeo é isso que a gente queria criar, era só criar os prefabs e definir o nosso projeto aqui. No próximo vídeo a gente vai começar a programar o que essas balas vão ter de informação no script que elas vão conter, para elas saberem em que posição do grid elas estão. A minha ideia é criar vídeos mais curtos, para upar eles com mais frequência e também deixar as aulas mais dinâmicas e menos cansativas, porque vídeo de 50 minutos é complicado e acaba dando sono no meio do processo. Bom pessoal, então para esse vídeo é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deem um joinha aqui nesse vídeo, se inscrevam no canal se vocês não forem inscritos e curtam a página do canal no Facebook, porque sempre tem notícia por lá. Então é isso, um grande abraço e até o próximo vídeo.